Olá, meu nome é Isabela Forne, eu sou pediatra e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês como é que a gente pode prevenir e evitar que as crianças peguem gripe e resfriado nessa época do ano. Eu sempre gosto de explicar esse assunto começando pelas formas de transmissão. Eu acho que quando a gente entende as formas de transmissão, a gente entende as formas de prevenção. Então as coisas fazem mais sentido, não é só fazer porque tem que fazer, é fazer porque faz sentido fazer. Então, assim, pra vocês terem um panorama geral, a gente tem dois tipos de transmissão. A gente tem a transmissão direta, de pessoa para pessoa. Então, o que acontece? Uma pessoa fala, tosse, e as gotículas que estão infectadas, outra pessoa acaba inalando e acaba se infectando. Então, essa transmissão direta via gotículas. E tem a transmissão indireta, que é via os objetos, via superfície de contato. Então, às vezes, por exemplo, alguém tossiu, tá com a mão, né, com as gotículas cheias de vírus, e aí vai lá, põe outra mão, coloca num objeto, enfim, e acontece essa transmissão indireta e a pessoa acaba se contaminando. Então, pensando nessas formas de contaminação, o que é o primeiro, né, a primeira coisa que vem na nossa mente? A gente precisa ter o cuidado da onde os lugares que a gente vai frequentar, e a gente tem que ter a parte da higienização muito forte. Então, gente, a higienização ela é super importante. A gente não pode esquecer, uns anos atrás aí a gente falou bastante do álcool, começou a divulgar mais e aí eu percebo que existe um esquecimento. Então assim, a gente tem que lembrar de sempre higienizar as mãos, com água e sabão, lavar a mão, o álcool em gel, então ter sempre um álcool em gel aí andando, tá? Passou num lugar que você sente que tem muita gente, lava, higieniza as mãos. A gente consegue reduzir em até 40% a transmissão, é muito importante, tá? E claro, eu sei que a vitamina S, a vitamina da sujeira é muito importante, eu defendo muito isso, mas nessa época do ano a gente tem que ter um olhar, inclusive para os objetos, tá? Então assim, uma criança que você sabe que está doente, ou alguém da família, a gente tem que ter um cuidado aí de não ficar compartilhando muitos objetos assim diretamente, porque essas formas de transmissão que eu comentei, tá? Então, é um olhar assim de prevenção, não é para ser uma neurose, tá? As crianças têm que brincar, têm que continuar se divertindo. Eu brinco que as crianças, elas compartilham babas, né? Então, às vezes pega uma chupeta uma da outra, pega brinquedo que tava na boca inteira e aí põe pra outra brincar. Não tem problema, tá? A gente tem que continuar com uma vida normal, mas a gente tem que ter um olhar aí de será que essa criança ela tá ruinzinha, tá, né? Vamos deixar então um brinquedo para ela, vamos higienizar, vamos dividir, vamos ter um cuidado aí, tá? Que isso ajuda bastante. E a outra parte é onde a gente vai frequentar, né? Pensando nas gotículas, então a gente precisa evitar lugares, principalmente para crianças menores de 6 meses, que não tem, né, um calendário aí vacinal, que elas não têm uma imunidade muito forte, evitar aglomerações. Então, lugares muito cheios, que você sinta que o ar não circula muito bem, não tem uma janela, né, o ar tá preso lá, então aglomerados e o ar não circulando não é legal, principalmente nessa época do ano, tá? Então, se não tiver como evitar, tenta ficar perto da janela, se você vê que tá tudo fechado, abre uma janela, deixa esse ar circular, que é muito importante, porque nossa tendência quando vem o frio aí é fechar tudo. E o outro pilar, que é acho que se for para pontuar assim, de importância, é o pilar da hidratação. Quem passa comigo sabe que eu bato muito nessa tecla, gente. Hidratação, ela tem que fazer parte da nossa rotina. E a hidratação como um todo. Então a hidratação por via oral, então tomando líquido, a gente tem que tomar água, tá? Uma quantidade boa de água. Converse com seu pediatra, converse com seu médico. Como adulto também a gente precisa ter uma quantidade de água ingerida alta, né, suficiente para a gente ter um corpo saudável, um corpo hidratado. As crianças também na época mais fria do ano a gente tende a tomar menos água, então é importante a gente sempre lembrar disso. Então a hidratação por via oral e a hidratação da via respiratória. Então, como é que a gente vai fazer essa hidratação da via respiratória? Por higiene nasal, então lavagem nasal e a inalação, tá? Então, a lavagem nasal
tem que fazer parte da rotina. Eu brinco que a gente higieniza os dentes, a gente tem que higienizar o nariz também. Então, assim, crie um hábito, independente, né? Independente de ser inverno, de ser outono, da criança estar doente, é rotina, tá, gente? Principalmente para as crianças pequenas. Se a família também tiver esse hábito, melhor ainda. Vocês entenderem, assim, família que está saudável, é muito difícil um pai, uma mãe, um irmão que está doente, o bebê ou a criança acabar não pegando. Então, se a gente tem esse hábito, a gente faz um efeito aí casulo de proteger também a família e diminuir o risco de transmissão, diminuir que essa criança aí pegue um resfriado, uma gripe, tá bom? Então, toda a família aí lavando o nariz. E aí, qual o melhor jeito, né, de lavar o nariz? O que vocês acham? É a seringuinha, gente. Então eu sei que tem pessoas que têm um pouco de aflição, tem um pouco de medo de ir pro cérebro, de ir pro pulmão, de sufocar, enfim. Converse com o pediatra de vocês para ensinar a melhor forma, a quantidade, né, e como que a gente pode fazer a posição da criança para ficar um pouco mais confortável, mas é super seguro e muito eficaz. A gente consegue remover bactéria, remover vírus, reduzir muco, remover inclusive muco, a gente diminui o inchaço da via aérea, a gente deixa essa via aérea então bem hidratada, evita de ficar irritada, né? Evita de... Muitas crianças acabam que sangram o nariz nessa época do ano. Então assim, para quem tem alergia ajuda demais. Então lavar o nariz é muito importante, tá? Com sorinho, com a seringuinha, tem outras formas, tem os sprays, mas a seringuinha é um jeito fácil, barato, rápido, tá? Que dá super certo e ajuda bastante. A parte da inalação é principalmente para as crianças que frequentam creche e para as crianças menores de 6 meses, tá? E, obviamente, para quem está doente já, mas o que eu tô falando é a forma de prevenção. Então, assim, se vocês conseguirem fazer uma inalação de manhã, outra inalação à noite, muito, muito bom. E assim, eu sei que muitas crianças não gostam de fazer inalação, é aquela briga. Então, eu sempre dou uma dica da gente tirar a máscara. Às vezes as crianças não gostam daquela máscara no rosto. Então, a gente tira a máscara, às vezes faz com caninho, diminui, o ideal é com a máscara, se a criança ficar quietinha com a máscara, ótimo, mas pensando em prevenção, é melhor que nada, tá? Então a gente fazer uma inalação ou enquanto a criança tá dormindo, tá? São técnicas aí que a gente consegue colocar na rotina e não ficar tão desgastante assim, tá? Então, gente, hidratação, esse é um pilar muito importante. O outro pilar que a gente tem é a parte da vacinação. A gente tem muitas vacinas, e não é o objetivo desse vídeo a gente falar de vacina, mas existe a campanha que está começando aí, que é a campanha da vacina da gripe. É um jeito eficaz também de prevenir. Nas clínicas particulares já temos a nova vacina, existe uma diferença, tá, das vacinas de influenza do público e do particular. Conversem com o pediatra de vocês também para entender essas diferenças. É uma vacina, gente, que é de vírus inativado, tá? Então ela não tem como causar a doença. Tá? Eu sei que ela é um pouco polêmica, então é importante vocês entenderem isso, que ela é uma vacina de vírus inativado, então ela não causa doença, é uma vacina segura que a gente recomenda como uma forma de prevenção. Além de todas as outras coisas, a vacina entra também como uma forma de prevenção. Uma outra coisa importante é a gente se alimentar bem. Então a gente ter um hábito alimentar saudável, comer bastante fruta, o mel para crianças maiores de 1 ano, principalmente o mel com própolis, com guaco, ajuda bastante. A gente tem que ter um cuidado aí para não adoçar com o mel, que a gente ainda até os 2 anos está formando o paladar das crianças, mas principalmente já começou com uma tosse, aí é uma forma natural super saudável e com comprovação científica que ajuda, tá? Esse mel com própolis, com guaco, enfim, os que a gente compra em farmácia, não só com uma função de adoçar, tá? Se tudo, né, essas medidas acabaram não dando certo, porque infelizmente acontece, a gente tem que ter um olhar para desde o começo, desde o primeiro dia que você vê aquele catarro escorrendo ou uma tossezinha vindo, a gente ir lá, lavar o nariz, inalar, conversar com o pediatra para ver se tem alguma outra coisa que possa fazer, se não tem nenhum sinal de alarme, tá? Mas a gente intervir cedo, tá? Então, um quadro de resfriado, um quadro de gripe, ele pode se complicar.
E se a gente consegue intervir cedo para esse muco, quanto mais estar mobilizado, ser uma tosse eficaz, a gente consegue reduzir o risco de complicações, tá bom? Então a intervenção precoce é muito importante. Certo? Então, resumão para gabaritarem aí: evitar lugares aglomerados, evitar lugares fechados, né? Lugares que o ar não circulam. Ter uma higienização importante, né, efetiva, com água e sabão, com álcool. Ter um cuidado no compartilhamento dos objetos, então, principalmente com muita gotícula, muito babados. Ter uma hidratação, tanto por boca, quanto a lavagem nasal e a inalação. A vacina, uma alimentação saudável, tá? Então, mel acima de 1 ano ajuda. Converse com o pediatra de vocês também. E uma intervenção precoce caso as crianças fiquem doentes. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Vamos fazer essas medidas para a gente poder aproveitar essa época do ano que é muito gostosa. Tem mais vídeos sobre o inverno aqui no canal no YouTube, podem olhar lá, sobre como vestir o bebê, uso de aquecedor, tem umas outras coisas lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.